Muito bem, meus amigos, vamos agora iniciar o estudo sobre os poderes administrativos ou poderes da administração pública. A gente sabe, pessoal, que a administração pública ela existe para alcançar de maneira concreta, de maneira imediata, os fins, né? E para alcançar ali o bem-estar daquela coletividade, tá bem? Então, a administração pública, em toda e qualquer atuação, ela tem como objetivo, como alvo, o interesse de uma coletividade. O interesse de um grupo de pessoas que é chamado aqui de interesse público. Muito bem. E a gente vai ver que, para que, na prática, para que de fato a administração pública consiga chegar lá nesse alvo, lá nesse objetivo, a legislação vai dar alguns poderes a ela, tá bem? São algumas prerrogativas especiais que o ordenamento jurídico dá aos órgãos, às entidades, aos agentes públicos, para que eles possam exercer as suas atribuições, tá bem? E a partir daí, com base em todos esses poderes, né, esta armadura que a legislação dá aos agentes públicos, com base nisso, de fato, o interesse público seja realmente colocado ali, né, diante das situações, né, particulares, tá? Então, o interesse público, de fato, seja alcançado, ainda que isso implique contrariar ali um ou outro interesse particular. Então, tendo isso em vista, amigos, nós vamos iniciar aqui esse bate-papo, e é sempre bom nós lembrarmos que sabemos que o direito, né, no direito como um todo, nós temos as regras e temos os princípios, tá legal? Mas existem dois princípios, que inclusive são chamados de supraprincípios, porque eles consistem na base, em todo o fundamento do nosso regime jurídico administrativo, que é o regime de direito público. Então, nós temos aqui, basicamente, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, tá legal? Princípio da supremacia do interesse público, tá bem? E do outro lado, nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. Muito bem, Daldi, por que você está voltando a falar aí sobre princípios, sobre regime jurídico administrativo? E fato é, amigos, porque esses dois princípios, eles consistem aí nos dois grandes pilares do nosso regime jurídico. Todo esse arcabouço, todo esse conjunto de normas, de regras que nós comentamos aqui com vocês, que dizem respeito ao regime jurídico administrativo, brotam aqui destes dois pilares, tá bem? E o assunto de hoje, amigos, vamos jogar aqui na tela, e o assunto de hoje, ele está umbilicalmente ligado ao princípio da supremacia do interesse público, tá bem? É com fundamento do princípio da supremacia do interesse público é que decorrem os poderes da administração pública. Nós já vamos ver quais são eles, tá bem? Por outro lado, é com base no princípio da indisponibilidade do interesse público que, ao contrário, surgem as sujeições, as restrições impostas aos agentes e a toda a administração pública, tá legal? É como se fosse, pessoal, um cabo de guerra, tá? O princípio da supremacia dando forças, poderes, prerrogativas especiais aos agentes públicos. E, de outro lado, o princípio da indisponibilidade do interesse público estabelecendo limites, estabelecendo restrições, sujeições, tá bem? Então, quando a gente fala, né, os princípios nós vamos falar bastante aqui com vocês hoje, né, mas quando a gente fala, por exemplo, na necessidade dos órgãos públicos fazerem concurso para admitir o seu pessoal, na necessidade de se licitar antes de contratar um terceiro, opa, tudo isso é restrição, tudo isso é limite, tá bem? Então todas, né, concurso público, licitação, tá? Tudo isso são restrições, né, que emanam aqui do princípio da indisponibilidade do interesse público. Agora, quando a gente fala aqui, né, imagine só, quando a gente fala no poder público apreendendo mercadorias, quando a gente fala no poder público expedindo atos regulamentares em complementação à lei, opa, tudo isso são
prerrogativas são poderes e, portanto, derivam aqui do princípio da supremacia do interesse público. Bacana? Belezinha, pessoal? Então vamos lá, vamos aqui comentar alguns aspectos adicionais antes de nós falarmos de cada um dos poderes propriamente ditos. Legal? Venham aqui comigo na tela, vamos ver o que mais você precisa saber para fins de prova. Quando a gente fala em poderes, nós estamos falando em prerrogativas, tá? Diferentemente, quando a gente fala em deveres, aí nós estamos falando em sujeições, em indisponibilidade, tá legal? Ao passo que aqui nós estamos diante de uma manifestação do princípio da supremacia do interesse público. Bacana? Agora, aí vem a grande pergunta. Poxa, Daldi, por que é que os agentes públicos, os órgãos públicos possuem esses poderes, essas prerrogativas? É só porque eles são bonitinhos, né? Eles são legais, são gente boa? Não, pessoal. Estes poderes conferidos aos agentes públicos, eles não são um fim em si mesmos, tá bem? Os poderes são um meio, tá? São um meio, eles são um instrumento para que, de fato, os agentes públicos consigam alcançar o interesse público, tá bem? Então, a administração pública, né, ela está tutelando interesses de milhares, milhões de pessoas. Ora, se eu colocar ali numa balança interesses de milhões de pessoas contra o interesse de um ou outro indivíduo, né, a gente sabe que deve prevalecer, né, claro, respeitados ali os direitos fundamentais das minorias, né, de cada um desses indivíduos, em tese deveria prevalecer ali o interesse da coletividade, que tem um peso maior. Muito bem. Então, é justamente por meio desses poderes que, de fato, a administração pública vai fazer valer, vai fazer cumprir o interesse público, tá? Agora, são um meio, são um instrumento, e esses poderes devem ser utilizados, vamos dizer assim, para o bem, tá? Efetivamente, para o alcance do interesse público. Se um agente público que possui uma determinada prerrogativa, se ele utiliza desta prerrogativa para alcançar outro fim que não o interesse público, estaremos diante de uma situação possivelmente de desvio de poder, tá? Que é ali uma das espécies do chamado abuso de poder, que iremos tratar mais adiante. Tá bem? Então, são prerrogativas, são direitos dos órgãos dos agentes públicos, mas, claro, não deve, né? Esses agentes públicos não devem abusar desse direito sob pena de praticarem um ato ilegal, um ato ilegítimo. Bacana? Muito bem. Antes da gente avançar, pessoal, olhem só o seguinte. Muita atenção aqui nesse último quadradinho. Os poderes da administração pública, tá? O poder de polícia, o poder regulamentar, né, ou normativo, o poder hierárquico, o poder disciplinar, né, todos esses são poderes da administração pública, eles são instrumentos, tá bem? Assim como o médico tem ali o seu bisturi, assim como o pedreiro, né, tem ali a sua colher de pedreiro, tá? Os agentes públicos terão esses poderes que nós comentaremos com vocês. Então, eles são instrumentos. Vejam, o que pode cair na sua prova? Pode cair uma afirmação dizendo que os poderes da administração pública são estruturais. Tá bem? Não, meus amigos, eles são instrumentais e não estruturais. Poxa, Daldi, como é que é essa história aí de instrumental versus estrutural? Pessoal, poderes estruturais são os poderes do Estado, tá bem? E não os poderes da administração pública. Poderes estruturais são o legislativo, o poder executivo, tá? O poder judiciário. Esses, de fato, compõem a estrutura do nosso Estado brasileiro. Ao passo que os poderes que nós comentaremos aqui, nesta aula de hoje, são meros instrumentos. Instrumentos conferidos à administração pública no exercício da chamada função administrativa. Tá bem? E onde quer que se exerça essa função administrativa, seja dentro do legislativo, do executivo ou do judiciário, poderão estar presentes estes poderes que nós comentaremos aqui. Bacana?
Muito bem, pessoal. Então, né, percebam aí que nós não vamos falar aqui de poder executivo, poder legislativo e judiciário, que fazem parte da estrutura do Estado. A gente vai falar aqui em instrumentos que a lei confere ao agente público, né? Segundo Carvalho Filho, poderes que a lei empresta ao agente público para que ele possa efetivamente alcançar o interesse público. Bacana? Muito bem, pessoal. Vamos agora já mergulhar nestes tão mencionados aí poderes da administração pública. Tá legal? Nós vamos destacar aqui 6 destes poderes para vocês. Bacana? Nós vamos falar no poder vinculado, né? Parte da doutrina, meus amigos, nem chega a atribuir o poder vinculado como um poder propriamente dito, né? Porque a gente vai ver que o poder vinculado é mais uma limitação do que uma prerrogativa. Mas, como vez ou outra isso aqui cai em prova dessa maneira, a gente vai fazer um estudo aqui mais completinho, tá bem? Então nós temos lá de um lado o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, né, aquele que vem da hierarquia, aquele poder da ordem, do mando, da sujeição. Nós temos o poder da disciplina, tá? Aqui é realmente, né, punir aqueles que praticaram atos faltosos. Nós temos o poder regulamentar e o poder de polícia. Então nós estudaremos detidamente cada um destes aqui. Mas antes disso, vale a pena a gente comentar rapidamente com vocês alguns aspectos destes poderes, tá? Porque isso aqui já vai permitir que vocês gabaritem algumas questões de prova. Bacana? Então, primeiro ponto, atenção aos nomes, né? Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e o poder de polícia. Tá bem? Poder vinculado, né, como você já está imaginando aí, diz respeito, confere ao agente público a prerrogativa para praticar atos vinculados. Tá bem? Ou seja, atos em que o agente público age como se fosse um robozinho, apenas cumprindo a vontade da lei, sem nenhuma liberdade. Bacana? Do outro lado, nós temos o poder discricionário, né? E no poder discricionário, ao contrário, o agente público pratica atos com alguma liberdade. Tá bem? Não é aquela liberdade ampla e restrita, mas dentro dos limites da lei ele pode tomar ali algumas decisões e aí daí surge, né, o mérito administrativo, a discricionariedade. Bacana? Muito bem. No poder hierárquico, nós estaremos falando no ordenamento da administração pública. Como é que eu faço para entender isso, para memorizar? Pessoal, lembre-se de ordem, tá? Ordem, né? De mando, né? Então, você é meu subordinado ali dentro da repartição pública, tá? Eu sou o chefe e você é o meu subordinado lá dentro da repartição pública, você faz parte da minha equipe, eu tenho 6 agentes públicos na minha equipe, tá bem? Então, o que acontece? Você, né, entre mim e você, tá? Existe uma relação, né, e uma relação de hierarquia, tá bem? Então, eu vou expedir algumas ordens e você, enquanto meu subordinado, tem o dever de acatá-las. Você tem o dever de se sujeitar às minhas ordens, tá bem? A gente vai ver ali que se a ordem for manifestamente ilegal, aí cessa esse dever de sujeição, esse dever de acatar a ordem. Mas, regra geral, nós estaremos falando aqui no poder de mando de um agente público, de um órgão público sobre outro. Bacana? Muito bem. Logo abaixo aqui nós temos o poder disciplinar. Tá? O que vai acontecer? O servidor público, né, pratica uma infração, pratica ali um ato contrário ao seu estatuto. O que vai acontecer? Aquela conduta dele vai ser apurada e, eventualmente, ele vai receber uma penalidade. Tá bem? Uma penalidade. Logo abaixo, nós temos o poder regulamentar. Né? Parte da doutrina acaba trazendo ali uma comparação entre regulamentar e normativo. A gente vai detalhar isso mais à frente. Mas, basicamente, classicamente aqui, o poder regulamentar permite a expedição de regulamentos. Aqui é a atuação normativa da administração, tá? Gerando regulamentos que nós vamos estudar mais à frente. Bacana? E por fim nós temos o poder de polícia, sem sombra de dúvidas, é aquele que mais cai em prova, aquele que tem maior índice de incidência de questões quando o assunto é poderes da administração. Tá bem? E o poder de polícia, pessoal, ele é um tanto quanto capcioso para que você realmente entenda e enxergue ali na prática do que exatamente se trata o poder de polícia. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando nós estamos diante
de um interesse coletivo, tá bem? Que muitas vezes vai colidir com interesses individuais dos particulares, a administração pública, em muitas ocasiões, ela vai condicionar, tá? Ela vai estabelecer restrições ao interesse de cada indivíduo em prol do bem comum, em prol do interesse da coletividade. Eu costumo dizer, pessoal, que o poder de polícia ele é enxergado muito bem quando você mora num condomínio, tá? Pense aí, você mora aí num condomínio horizontal, mora num condomínio, num prédio, né? Você pode fazer barulho aí a qualquer momento. Você tem que respeitar ali um silêncio a partir de determinada hora. Existem ali algumas regras para viabilizarem ali aquela boa convivência dentro do condomínio, né? O cachorrinho faz o cocô ali, você vai lá, né, e junta ali as fezes do bichinho, não é verdade? Então, o que acontece? Todas essas limitações à sua liberdade enquanto indivíduo, que visam a favorecer essa convivência harmoniosa no condomínio, é como se fossem estas restrições, essas condições que são impostas por força do poder de polícia, tá bem? Aqui uma explicação bem simplificada, mais adiante a gente aprofunda isso aí. Mas, vejam, o que é importante a gente já perceber aqui? É o seguinte, olha só, no poder de polícia, serão criadas condições, restrições a liberdades individuais, e tudo isso vai se dirigir a particulares. Bem? Pense você aí, né? Você aí que tem seu carro, né? Que tem aí, que dirige aí um veículo automotor, tá bem? Você pode trafegar em qualquer velocidade? Não, tem que respeitar o limite da via, não é verdade? Então, essa restrição, essa condição à velocidade máxima da via, também emana aqui do poder de polícia, tá? E o foco do poder de polícia são os particulares, não são os servidores públicos, tá? É daí que a gente percebe que o poder de polícia, meus amigos, ele produz efeitos externos à administração, tá bem? Pense aí, você é um particular, nunca passou na porta de uma repartição pública, mas você está sujeito àquele limite de velocidade da via, porque você é um particular, né? E há uma sujeição geral a essas condições do poder de polícia, tá bem? Agora, pense aqui comigo. A gente comentou sobre o poder hierárquico, tá? Sobre o poder da hierarquia. E aí surge aquela grande pergunta, poxa, quem está obrigado, né? Quem detém uma relação de subordinação com agentes públicos, com a administração pública? Aí a gente vai perceber que só há hierarquia dentro da administração, tá bem? Então, só existe, né? Pense aí, um agente público, né? Ele só tem subordinados a ele, subordinados que são outros agentes públicos, tá bem? Então, não existe subordinação entre um agente público e um particular. Tá bem? Então, a partir daí, a gente percebe que o poder hierárquico, ao contrário do poder de polícia, amigos, este aqui provoca apenas efeitos internos aos quadros da administração pública. Tá bem? Então, é importante a gente perceber aqui, né? Basicamente esses dois. A gente sabe que o poder regulamentar, né? Pense aí nos decretos que são expedidos, os regimentos que são criados pelos órgãos públicos. Opa, a gente sabe que o poder regulamentar também provoca efeitos internos, tá? O poder disciplinar a gente vai detalhá-lo mais à frente, mas em algumas situações eu vou aplicar sanções a determinados particulares e essas sanções vão emanar aqui do poder disciplinar, tá bem? A gente vai detalhar isso mais à frente, mas já perceba que, diferentemente do poder hierárquico, o poder disciplinar pode extrapolar os quadros de pessoal da própria administração pública. Em algumas situações específicas, as sanções emanadas do poder disciplinar alcançarão também particulares. Tá bem? Então, apenas para a gente ter uma ideia inicial aqui, mas já vamos ver como isso pode cair na sua prova. Olhem só a questãozinha para a gente aquecer os motores aqui. Assinale a opção que apresenta o poder da administração pública, olha só, que limita o exercício dos direitos individuais em benefício
do interesse público. Poxa, Daldi, eu lembro de você falar sobre limitação, sobre restrição, né, e tudo isso visando, né, aquela história lá do condomínio, visando lá o interesse da coletividade. Bacana, então é isso aí, pessoal. Nessa questão aqui, né, um exemplo de questão típica que versa sobre as diferenças dos poderes, como a gente está falando em uma limitação de um direito individual, na limitação de um direito de um particular, em prol do interesse coletivo, isso diz respeito ao poder de polícia, tá bem? Apenas para vocês já perceberem, né, como podem surgir questões de prova buscando diferenciar na prática ali o significado, a aplicação de cada um desses poderes. Legal? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui e a partir do próximo a gente detalha cada um dos poderes.